Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Talk Invest News. Eu sou o Doni Denucci, estou aqui do meu lado com o Leandro Guissoni. Salve, Lê, beleza? Tudo bem, Doni? Prazer estar aqui mais uma vez com você e com esse convidado que você já vai apresentar agora para esse videocast de hoje. É isso aí. Olha, pessoal, o assunto hoje é tecnologia, inovação, ChatGPT, Apple Vision, muitas coisas assim. Vamos falar com ele que é sócio-diretor do 80/20 Marketing e que há mais de 15 anos monitora e desenvolve projetos na área de tecnologia. Kenneth Correia, bem-vindo, meu caro. Beleza, muito obrigado, Doni, Leandro. Um prazer estar aqui com vocês, trocando ideia sobre esse tema que eu gosto só um pouquinho. Acho que vai dar pra gente trocar uma boa ideia. Entusiasta de tecnologia como nós, né? Então se prepare, porque o programa de hoje vai ser daqueles que você vai querer anotar um monte de coisa, pegar dicas e tudo mais. Kenneth, olha só, a gente fez 4 meses atrás o primeiro programa, o primeiro episódio do Talk Invest News com o Arthur Igreja, falando de tecnologia. Foi o vídeo até hoje, até o momento dessa gravação aqui, com mais views na história do Talk Invest News. 851 mil views neste momento. Que legal. Um assunto que estava bombando demais. E muita coisa aconteceu nesse curto intervalo de 4 meses. Naquela época, o ChatGPT 3.5 era o que estava ali rolando e tinha muita expectativa para atualização. Então eu começo te perguntando o seguinte. Para você, o ChatGPT 4.0 surpreendeu ou frustrou? Cara, surpreendeu, meu. E eu tinha uma ansiedade muito grande, porque a OpenAI já estava prometendo desde julho de 22, antes de lançar o ChatGPT, produto ChatGPT, já estava prometendo esse GPT-4. Então era para julho, depois virou novembro, aí veio o ChatGPT, tomou todas as atenções, para janeiro, e aí de repente, pouco tempo depois, poucos dias depois do programa de vocês, eles lançam o 4. Cara, é uma diferença entre você conversar com uma pessoa que foi muito bem no ensino médio e ela conhece todas as matérias básicas do ensino médio, do que você conversar com alguém que fez todas as faculdades. Eu acho que essa seria a diferença, assim, de grau, de qualidade das respostas que você recebe. E ele é bem polido, ele estrutura todas as respostas, então o GPT 3.5, ele fazia uma resposta direta, objetiva, ele alucinava bastante, aquela hora que começa a inventar, né? No GPT-4, eles controlaram super bem a alucinação, então a hora que entra num território onde ele não tem conhecimento específico na base de aprendizado, ele fala, olha, eu sou um modelo de linguagem, eu não vou poder te ajudar, ele dá aquela esquivada. Mas para 99,9% de todas as outras respostas, cara, o nível da resposta é incrível, assim, também. Então, surpreendeu, com certeza. E ele começa a interpretar também imagens, ele começa a interpretar também várias outras formas, né? Além de você simplesmente ter o texto. Como que você acha que isso muda o jogo para o usuário? É incrível, né? Porque eles lançaram os plugins, e aí com os plugins você passa a poder anexar arquivos PDFs, ele pode interpretar aquele arquivo para você. Você analisa a imagem, ele faz a leitura do que está contido naquela imagem. E aí começa a abrir um monte de caixinha de como que você pode integrar isso no workflow, no dia a dia, para aproveitar ali, né, cara? Você fazer sistema de classificação de imagem. Você pode pegar a placa de carro, você pode saber quantos carros passaram na frente da placa de Digital Out of Home, porque você tem imagem. Então, as ideias vão surgindo uma atrás da outra, né? Você tem uma empresa de marketing. Exato. Com dezenas de funcionários. Quantos são? São 80 pessoas. 80 pessoas. Você tem usado lá, no dia a dia, na produção de peças, na criação, o ChatGPT? Cara, desde o começo de 2022. Então, eu já fiz aí 1 ano e meio com a equipe treinada, conhecem todas as ferramentas. Ontem eu fiz um update com a equipe de atendimento, porque a gente foca muito no time de criação, no time de dados, que o uso é mais óbvio e direto. Mas, cara, e a pessoa de criação que tem que elaborar um bom e detalhado briefing? Tem que chegar no cliente, tem que impressionar com algumas ideias ali, ponto de partida, né? Do que dá para fazer na festa de final de ano da empresa. Ou que precisa fazer perguntas, selecionar quais questões que ela leva para tirar o melhor daquele cliente para chegar depois com um projeto robusto. Então a gente treina e a equipe usa todos os dias, cara. Eu fiz até o treinamento e um dos slides eu falo assim, galera, tem gente que tá me procurando, que tá preocupado se pode usar o ChatGPT no trabalho. Eu falei, não, é obrigado a usar o ChatGPT no trabalho, né? Porque, cara, o ganho de produtividade é sensacional, né? Claro, com aquele limite de controlar a qualidade. Não adianta também eu falar, puta, cara, eu tô fazendo tudo mais rápido. E tá bom? Não, tá uma merda. Aí não adianta. Então você tem que manter o nível de qualidade. Mas a gente, assim, não é que obriga, mas ensina e ensina de novo, reforça e mostra o quanto que ele ajuda. Viu, Doni? Outra coisa interessante do Kenneth também, o Kenneth esteve recentemente numa aula minha na FGV, aqui em São Paulo, fechando uma disciplina de e-commerce, e a gente teve uma discussão pesada lá, né? Eu não concordava muito com ele não concordava muito comigo. Deu briga, treta? Deu briga, é bom que ele tá do outro lado da mesa, né? E qual que era? Agora fiquei curioso, eu nunca vi o Leandro brigando por absolutamente nada, não consigo imaginar, cara. Pois é. Eu tinha uma hipótese, a minha hipótese do metaverso, falando um pouquinho de metaverso, minha hipótese do metaverso era a seguinte, a Meta, o Facebook,
ela foi desviando um pouco a narrativa dessa história de investir muito em metaverso e tudo mais, e o investidor parece que gostou, e aí ele foi voltando pro negócio principal dele, que é a venda de propaganda online. E aí, se você olhar, as ações subiram pra caramba depois que ele mudou essa narrativa. Se você olhar o price to earnings, né, o preço da ação em relação ao lucro por ação, que era na casa de 17 vezes, quando a gente gravou o episódio, inclusive, aqui com o Arthur Igreja, e subiu, agora está na casa de 35 vezes. Então, ele foi destravando esse múltiplo, mudando a narrativa. E eu falei, Kenneth, esse negócio de metaverso, eu acho que o investidor não gosta, né? E aí eu digitei no Google, né? O metaverso is dead, né? O Kenneth tinha sugerido isso, eu digitei. Apareceu um monte de notícia, né? E algumas delas falavam, ele tá morto, ele tá vivo ou simplesmente evoluindo? E eu falava, Kenneth, isso tá morrendo, né? Aí veio a Apple, lançou o Vision Pro. Aí o Kenneth discordou de mim em vários aspectos. Kenneth, metaverso, tá morrendo? Tá sobrevivendo? Ou tá evoluindo? Cara, tá crescendo, evoluindo todo dia. Porque é o que acontece. Tem a narrativa da imprensa, tem a narrativa pro investidor, porque eu achei legal o que você colocou, né, Leandro? O investidor não gosta de metaverso. Claro que não, cara. Você investe num negócio que é totalmente disruptivo, você não faz a mínima ideia de se ele vai dar certo. A promessa de que é um resultado incrível é legal, mas é daqui 15 anos. Quem que gosta dessa história? Quem que gosta de bancar um projeto desse, né? Claro que a gente tem algumas histórias felizes. Você tem um Google, você tem uma Meta, você tem uma Amazon, mas a gente tem muito mais histórias infelizes, né? Inclusive, a história de quem é Venture Capital é aquela história do cisne negro. Tem um business que vai pagar a conta de todos os outros fracassos, né? Então, essa é uma narrativa que, para quem vive quarter over quarter, todo trimestre tem que sair um resultado melhor, né? Tem que ter um EBITDA bacana. Cara, odeia metaverso. Porque metaverso é o seguinte, bota um monte de bilhão na frente e vamos torcer para as pessoas adotarem? Pô, não é simples, né? Então, a aposta do Zuck é uma aposta super arriscada do ponto de vista de capital. Zuckerberg, né? Só pra... meu Já amigo próximo, né? Nossa, é uma aposta que ela é extremamente arriscada do ponto de vista de capital. Eu costumo dizer que ele foi muito honesto com os acionistas, porque quando ele fez aquele anúncio, era outubro de 2021, ele falou assim, olha, gente, a nossa empresa está mudando o direcionamento, a gente vai começar a investir no metaverso. E aí todo mundo se olhou, tipo assim, pô, legal, hein? O que é isso mesmo, né? Então, ele disse, olha, vai demorar e eu vou botar muita grana antes da gente começar a tirar a grana. Então, ele contou essa história para o acionista. Só que o que eu acho que o acionista, meio que no automático, esperava é que esse business virasse tão atrativo quanto o business que o Facebook demorou 2008, 15 anos para construir, caramba, né? Ou 13 anos para construir. Não é tão rápido assim. Então, o metaverso, ele não só existe, mas segue crescendo. Porque o que eu gosto de falar, Leandro, é que tem o argumento tecnologia. Como é que a gente mede sucesso de tecnologia? Tem uma métrica também, não é EBITDA, mas é MAU, Monthly Active Users. Quantas pessoas estão usando aquela tecnologia todo dia? O número não é nada expressivo. Quando eu comparo quantas pessoas usam o metaverso da Meta, que é o Horizon, ele está na casa de 200 mil pessoas por mês no mundo inteiro. Pô, isso não é nada, cara. Não é nada. Quando eu comparo isso com o Roblox, que tem 100 milhões de pessoas todos os meses, é outro nível. Pô, quando eu comparo isso com o TikTok, que tem 2 bilhões de pessoas, são outros patamares. Então, pensa mais como uma criança. Né? Na verdade, o metaverso está pequeno, mas segue crescendo. Os números do mês seguinte são sempre melhores do que o do mês anterior. Quando a gente vai para os Estados Unidos, você não acha o óculos para comprar com facilidade. Por quê? Cara, o que vai para o estoque vende. Aí tem uma narrativa também. Ah, não, mas esse óculos não vai dar certo porque custa $400, então não vai acessar boa parte da população. Cara, $400, o iPhone custa quanto? 1.200? É um terço do preço de um iPhone. Então, o produto, ele tá naquela fase que a gente também aprendeu lá nas aulas de marketing, né, Leandro? Que hoje a gente ensina lá, de desnatamento. Entra primeiro com um preço mais caro, atinge primeiro esses early adopters da tecnologia que vão formar o mercado depois dele. Você não precisa começar com o seu produto que vai dar mais certo, né? Então, cara, tem muita coisa acontecendo. Eu gosto de usar uma outra métrica para falar assim, pô, por que o metaverso tá vivo e crescendo e etc. A gente está agora, em 2023, no iPhone 14. Quer dizer que teve o iPhone 13, teve o iPhone 12, iPhone 11. Se você olhar as atualizações de sistema operacional, a gente está no iOS 16. Então, basicamente, em 14 anos, teve 16 atualizações de sistema. Na média, uma por ano. Cara, a Meta, quando lançou o sistema operacional dela, faz 2 anos e meio, ela tá na versão 54, cara. Quer dizer o seguinte, eu tô falando de quase 2 atualizações por mês.
E quando você sai da versão 1 para a versão 2, da 2 para 3, não é que deu só um acabamento ali no produto, é que mudou, que realmente implementou algo novo ali dentro. Então é legal para quem compra o óculos, por exemplo. Cara, eu comprei um produto lá no meio do ano de 2021, hoje eu tenho o mesmo hardware, mas ele me entrega muito mais coisa, porque ele tá updating, né? Ele tá evoluindo com o tempo também. Então, são alguns dos indicadores, o Leandro olha sempre o lado de negócio, eu olho mais o lado de tecnologia, são indicadores do ponto de vista da tecnologia que estão me mostrando, cara, as pessoas estão querendo isso, estão querendo mais, né? Então, acho que tem muita coisa boa ainda para acontecer. O metaverso tem mais futuro do que passado, né? Não, quero ringue, quero treta aqui, pô. Pô, até pra quem é a sua aposta, Zuckerberg ou Elon Musk? Quem vai vencer a briga disputa? da ringue mesmo, né, cara? Ué. Cara, que é ringue. O Zuckerberg, ele parece meio que o Davi, do Davi e Golias, assim, né? Ele é menorzinho, mas parece que ele é um pouco mais ágil. O Elon Musk, acho que até um pouco pela idade e tal, ele tem aquele corpão, parece um pouco mais lento, né, cara? E aí, quem que ganha, né? O mais forte ou o mais rápido? Ué, Se falar em tecnologia, é o mais rápido. Acho que eu vou de Zuckerberg. tem palpite? É mesmo? Não sei, qual eu que ia tem colocar agora. mais um no ringue, na verdade. Eu ia colocar a Apple no ringue, né? Porque com o Vision Pro, você falou em $400 mais ou menos o óculos da Meta, né? O Quest. Vision Pro, a Apple lançou em março, agora em junho, né, de 2023, $3.400, $500. $3.500. É muito caro. Você pode comprar 3 MacBooks, você pode comprar 2, 3 iPhone e ele entrou com Aí já preço muda a muito conversa, alto. né? E aí? Aquele meu argumento do $400 fica ruim com 3.500, Exato, né? exato. Mas você vê que ele lançou o produto como Pro, né? Eu tô aqui, o meu é o MacBook Pro. Uhum. A priori é pro uso profissional, é um produto que a pessoa tá disposta a pagar mais caro porque ela vai receber um pedaço de tecnologia, um hardware ali, que vai entregar muita coisa para ela. Mas menos de uma semana depois do anúncio do Vision Pro, a Apple já anunciou que ela vai ter mais 2 linhas. Então ela vai ter uma linha, vamos dizer, se pegar o iPhone, né? Tem o iPhone Pro, tem o iPhone flat, só iPhone, e tem o iPhone XS, né? Que é aquela versão também mais barata. Mais ou menos a linha que a Apple vai seguir. Então ela vai ter uma linha de combate barata, uma linha média e o Pro realmente $3.500, é inacreditável. Todo mundo me perguntando, e aí, Kennedy, você vai comprar? Eu falei, cara, por sorte ainda não dá pra comprar. Então, não vou, vamos ver, deixa lançar. Mas esse negócio de computação espacial também é interessante, né? Porque ela fala em computação espacial. A narrativa dela, voltando para a história do investidor, ainda tô tentando, tá? Por favor, claro. Voltando para a ideia do investidor. A narrativa da Apple foi uma narrativa de computação espacial. Ela falou em realidade aumentada, mista. Ela não usou termos que a Meta usa. Exato. Mas no fim do dia, a gente está falando também de metaverso, né? Como que você define metaverso e o Vision Pro da Apple? É metaverso ou não é metaverso? Boa, super Tô pergunta, aprendendo né, com o Doni a fazer isso. Cara, com Boa, certeza, né? A sacada do Zuckerberg de colocar o nome da empresa Meta e ser a primeira a contar para o mundo inteiro que ele ia investir no metaverso, colou na Meta o metaverso. Tanto que a maioria das pessoas acha que metaverso é da Meta. E aí a Apple, como uma big tech nessa briga, ela nunca ia comprar o discurso que o Zuckerberg tinha. Ao mesmo tempo também, né? Nossa, o Apple Verso. Exatamente. E você vê que eles não bateram tanto nas aplicações sociais, cara. 100% das imagens de uso dos óculos do Apple Vision Pro é a pessoa sozinha. Então ela tá num discurso que é o discurso antigo da realidade virtual. Você estava me contando uma história agora há pouco do HTC Vive, que é um dispositivo super legal do ponto de vista de tecnologia. Só que é o seguinte, você só usa ele sozinho. Não tem lógica social. Enquanto o Zuckerberg, quando construiu o projeto dele, falou, cara, é o seguinte, esse óculos é para você entrar no metaverso com seus amigos. É para você fazer reunião com seus coworkers. Então ele sempre trouxe o lado de que aquilo é o novo smartphone, de que aquilo é a nova rede social. Que é o mundo que ele domina, que ele entende, né? Já a Apple vai para uma linha, quando ela fala computação espacial, ela tá te dizendo o seguinte, cara, o teu trabalho vai ser mais visual, usando realidade aumentada, manipulando objetos, mas sozinha, né? Produtividade. Então, acho que são diferentes estratégias. Eu confesso que eu não sei. Agora, falando desse ringue aí, eu não sei quem que ganha essa luta. Eu, inclusive, tenho uma tese de que pode ser que não seja nenhuma das duas, cara. Pode ser que você tenha outros players que vão chegar um pouquinho atrasado na briga. Lembra do dilema do inovador? Do Clayton Christensen? Pode ser. Esse cara escreveu um livro década de 60, Sim. 70? Não, 90. Década de 90, né? E aí ele 90. contou o seguinte, cara, os players que chegam primeiro em indústrias disruptivas nunca sobrevivem à próxima curva. Eles lançam, eles conseguem inovar e quebrar as correntes da inovação,
Só que aí vem outra empresa, vai lá e quebra as correntes deles, entende? Uhum. Então aí ele conta alguns exemplos, tem um segmento industrial, tem o segmento de microchip, tem o segmento de discos, a gente chama de disco rígido HD, né? Uhum. E aí eu acho que isso pode acontecer com metaversos também, cara, que é você ter players novos que vão chegar um pouquinho depois, a hora que a massa tiver adotado um pouco mais, e aí entra com um dispositivo mais barato. Você imagina, quando a Meta constrói 45 milhões de óculos, ela criou uma cadeia de suprimentos gigantesca que tá ofertando tudo mais barato, né? Ela que foi a primeira a pagar. Então, acho que eles podem lay the groundwork, né? Assim, criar a base, as fundações para que outra empresa venha e nova, uma empresa que a gente não sabe qual é ainda, né? Pode ser uma startup numa garagem, hoje na garagem, uma startup numa home office de alguém aí que daqui a pouco quebre. Então, eu também tenho, assim, esse risco delas não serem a empresa que vão garantir a próxima disrupção. E o que você achou desse lançamento, do Apple Vision? Muito parecido com o frango da Perdigão lá, de décadas atrás, não? A Apple se inspirou na Perdigão pra fazer esse óculos aí? Eles tiveram um bom professor de storytelling, né, cara? Acho que dá pra falar isso da Apple. Então, assim, eu acho a estratégia de apresentar o produto muito envolvente. Você fala, eu quero isso. E aí, na hora que vem o preço, dói, você se incomoda, mas você fala, mas se eu fizer uma forcinha, dá pra levar, né? Então, assim, cara, eu achei tudo muito incrível. E como eu acompanho, eu uso as tecnologias no dia a dia, as câmeras que eles utilizaram, os sensores que eles, para saber para onde você está olhando, como eles apresentaram o sistema operacional, tudo tá assim, pristino, né? Que é a palavra que eles usam, assim, cristalino, fantástico, super bem cuidado. Então, achei tudo muito incrível. Mas para mim, isso não significa que esse equipamento vai ser de massa. Eu acho que ele tá muito mais brigando com a HTC no high-end, brigando com o que a Meta tentou fazer com o Meta Vision, com o Meta Quest Pro, mas o Apple Vision Pro é muito superior ao Meta Quest Pro, mas eu fico muito mais interessado sobre a solução que vai ter 1 bilhão de usuários, que com certeza não vai ser um device de $3.500. Então, talvez, se você quiser tá mais conectado com seus amigos e questões sociais, jogar jogos juntos e tal, talvez Meta seria uma alternativa para um usuário. Se você quiser aumentar sua produtividade no trabalho, enfim, no que você faz profissionalmente ou pessoalmente, mas aumentar sua produtividade, talvez seja o da Apple. Então vamos lá. Do posicionamento. Eu te conto sempre das minhas viagens, né? Eu estava semana passada em Chicago, semana retrasada em São Francisco. Conversei com alguns caras que são suppliers. Então, eles desenvolvem os softwares que a Apple usa. Claro que eles não podiam me contar nada, assim, confidencial. Mas olha que legal quando você chega pertinho da tecnologia, como é uma história que eu tenho certeza que vocês nunca escutaram. O maior desafio da Apple agora, com relação ao Apple Vision Pro, é um só. Que é o mesmo desafio que eles tiveram com o iPhone quando chegaram. Quando você cria um device novo, você tem o hardware. Mas o que faz as pessoas comprarem e usarem todo dia são o software. E aí é o seguinte, cara. Você vai desenvolver um aplicativo para mobile, para instalar nos Motorolas e no LG de 2 bilhões de pessoas, ou você vai gastar a sua equipe de criação para desenvolver um software para 37 pessoas que compraram um device de $3.500? Então, cara, o desafio dela é como é que ela traz os developers para dentro. Tinha um cara que trabalhou na década de 90 na Apple, que era o Guy Kawasaki, um japonês que mandava bem pra caramba. Ele era evangelista de software da Apple. Só que ele foi evangelista de software na Apple na época da Apple patinho feio. Vocês lembram quando o Mac era tipo 3% do mercado? Cara, era muito difícil de ter software. Basicamente, só tinha o Keynote de apresentação, o Numbers para as planilhas, Pages os Pages pro a versão Office da Apple, né? Exato, cara. E a própria Microsoft demorou para botar a suite Office para Apple porque ela esperou ter massa crítica. Então, assim, o evangelista, o Guy Kawasaki de 2023 vai sofrer para botar a empresa de desenvolvimento de software para dentro, cara. Porque o cara ganha muito mais dinheiro pelo investimento que ele faz e o retorno que ele tem, desenvolvendo para plataformas maduras, né, cara? Então, assim, eu acho que isso pode atrapalhar muito a estratégia da Apple. A falta de bons softwares, a falta de softwares incríveis. Eu acho que eles vão fazer alguns deles. Né? Lá que a gente usa a Apple, tem lá o GarageBand da vida. Acho que vai ter uns apps incríveis. Mas vai faltar, vai fazer falta. Enquanto a Meta acabou de bater a linha de 500 apps. Tem 500, você compra um óculos Google Quest 2, lá tem 500 apps diferentes para você usar hoje. E agora saiu também, dessa semana, o modelo de assinaturas. Então agora, igual você tem no Xbox ou na PlayStation, você paga uma mensalidade, que inclusive está bem barata, eu acho que são $11. E aí você tem acesso ilimitado a quase todos os softwares. Né? ChatGPT ou Bard do Google, quem é melhor? Vamos lá. Eu gosto muito do ChatGPT, ele chegou primeiro, ele abriu os caminhos aí. Cara, mês passado, maio,
o ChatGPT atingiu 1,8 bilhões de usuários únicos. É impressionante. 1,8 bilhões. Vocês trouxeram um número muito legal no programa aqui, falando sobre os 100 milhões, que demorou poucos dias, demorou? 2 meses e pouco, né, para 2 meses e pouco, 100 atingir milhões. os 100 milhões. Hoje tá quase 200 milhões. Agora, não, Leandro, visitantes únicos para chat.openai.com, 1,8 bilhões em 4 meses, cara. Usuários que acessaram. Tem uma plataforma que chama SimilarWeb, que você consegue acompanhar o tráfego dos sites. Esse é o volume de pessoas que acessou em maio de 23. Então, olha o tamanho desse crescimento. Então, o ChatGPT tem todos os méritos dele. Bom, cara, o Google tá brincando de inteligência artificial há pelo menos 10 anos. Só para lembrar um exemplo rápido para vocês. Lembra quando você vai entrar no site e você tem que preencher aquele CAPTCHA, né? Você tem que preencher um código para provar que você não é um robô, que você não é uma inteligência artificial. Chato pra caramba. Chato demais. Chato. Clique no hidrante. Às vezes você erra em breve, essa né? porcaria. Ônibus, Onde tem faixa de bicicleta. E pedestre. bota 27 quadradinhos com bicicleta. Eu acho muito chato isso, cara. Chato. E você sabe que cada vez que você preenche o CAPTCHA, você tá ensinando a Waze, que é a empresa de carros autônomos do Google, a identificar um hidrante, um ônibus e uma faixa de pedestre para não atropelar alguém. Ou seja, a gente está treinando o robô. A gente está treinando o robô Olha só, contra a não gente. sabia. Então a Google tá brincando desse negócio há muitos anos. Não dá para menosprezar o que eles têm. Dentro de modelo de Mas linguagem... perderam o timing ou não? Não eram eles que tinham que ser Cara, os mas inovadores? Vamos lá. OpenAI, ninguém nem tinha ouvido falar em OpenAI. Agora tem aí todo mais mundo de é 1 amigo bi do de Sam pessoas. Altman, né? O fundador o CEO da OpenAI. Todo mundo. Eu ouço entrevistas assim, os grandes de startups que cresceram. Outro dia ouvindo o CEO e fundador do Airbnb, Brian Chesky. Não, porque eu tava conversando com o Sam Altman, eu sou muito amigo dele. Todo mundo agora... Todo mundo querendo colar com o nome todo dele. mundo quer colar, Exatamente. exato. Eu acho que essa coisa de time tem sim um lance do pioneirismo, chegar primeiro, e isso deu muito espaço para a OpenAI, que podia ser do Google. Mas pensa o seguinte, cara, você é uma empresa que vale trilhão ou quase isso de dólares. Você tem muito a perder. Claro. Você lança um produto que cometeu os erros que o ChatGPT cometia. Você lembra? Você perguntava lá quem que é uma pessoa, colocava o nome da pessoa anônima, ele inventava. Né? Ele fala coisas que podem gerar problemas muito grandes para uma empresa de trilhão de dólares. Então, o Google tinha algo a perder que a OpenAI não tinha do mesmo porte. Agora, o Google correu atrás do prejuízo. Fez a apresentação dele de maio agora no OpenIO, no Google I.O., que é o evento para desenvolvedores também. Cara, tem uma aplicação que é matadora, que eu acho que o Sami que tá aqui com vocês sempre domina, que é código, que o Bard dá sim, mas dá de tapa, assim, dá até dó. Mesmo com o GPT-4, o Bard, agora o sistema de linguagem deles é o Palm, né? Palm 2, versão 2. Para código muito melhor, inclusive do ponto de vista de segurança. Cria códigos melhores e cria códigos muito mais seguros. Ganha aí. E o outro para informações de saúde, cara. Depois entra no Bard e fala os sintomas. Descreve você mesmo como paciente. Sou uma pessoa de tantos anos, tô assim, de repente eu tenho isso, aqui. Cara, vê a anamnese, que ele faz, cara. Dr. Google virou Dr. Bard. É isso aí. Exatamente. Anos de Dr. Google, agora ele fez o PhD dele aí. Então o Bard domina muito bem nesses dois campos. Para outras questões, cara, é cada caso, cada pergunta que você faz. Eu gosto sempre de ir fazendo no paralelo, né? Na verdade, eu testo 3. Eu gosto de testar o ChatGPT e o Bard, mas eu também testo uma, cara, chamada Claude, do francês, que é da Anthropic. A Anthropic é o segundo maior unicórnio de inteligência artificial. Porque nessa revolução da OpenAI, tinha Venture Capital no jogo, né? A OpenAI passou de 20 bi de valuation. Sim, a própria Microsoft também, né? Injetando dinheiro lá. Exatamente, botou uma grana lá também. A Anthropic vale 4 bi de dólares, cara. E o que é a vantagem do Claude? Eu trabalho com dados. Quando você usa o ChatGPT, tem uma limitação da quantidade de aprendizado. Se você coloca muita informação, ele começa a esquecer as primeiras que você mandou. Ele tem memória curta. Ele tem Tá bem humanizado. Você tem esse traço humano nele. Então, você tem como usar 8.000 tokens, que dá mais ou menos umas 6, 7 mil palavras. Tá. No Claude, são 100 mil tokens. Então, dependendo do livro, dá para mandar um livro inteiro para ele. E ele faz a leitura para você. E ela voava abaixo do radar. Oi? Ela voava abaixo do radar. Para esse radar de grande uso e massa, totalmente baixo radar. Mas para quem é dev, conhece, cara. Tá no mundo do desenvolvimento. Mas aí que é interessante, né? O que a gente falou do dilema do inovador, do Clayton Christensen. Então vamos pegar essa ideia do dilema do inovador, que explica por que empresas como Kodak não deram certo, né? Então, Kodak tinha lá a câmera digital, ela inventou, mas ela engavetou, porque, né, é uma empresa grande, era um negócio tão pequeno, quem que queria usar câmera digital lá atrás era muito pouco, perto do outro volume, e aí ela não foi a inovadora. E eles dominavam mais de 90% do mercado de filmes também, né? De filmes e de câmeras. Revelação. E aí veio o Steve Season, o engenheiro lá, em 75, salvo engano, mostrou a câmera digital, o pessoal...
Não, que você é louco, a gente domina esse mercado mais de 90%, você vai acabar com o nosso business. E outra, qual vai ser o tamanho desse business, né? Na década de 70, de 80, ia ser muito pequeno, até porque câmera digital, lembra da resolução da câmera? Ia ser o Apple Vision Pro, cara. Exato. Ia ser um produto caro pra caramba que pouquinha gente ia ter. Como é que você ia trocar o seu mercado garantido? Você que me ensinou isso aí, cara, os incumbentes, pô. É isso aí, como que você vai trocar? Cabeça de incumbente. Porque o que lembra como que era a resolução do celular, quando a gente tirava foto no início dos anos 2000? Era muito ruim. Ou de uma câmera digital mesmo. Você revelar a foto, ainda você tinha uma resolução melhor. Então, era um mercado pequeno. Eu estou traçando esse paralelo falar o seguinte. Google, quando apresentou o Bard, na primeira apresentação, começo do ano, Bard cometeu alguns erros, né? E isso puniu o Google pra caramba nas ações. Demais. Ou seja, olha o tanto que... Um errinho, o tanto que ele perde. Agora, OpenAI vai fazer um errinho no ChatGPT, não vai ser punida desse jeito. Ou essa outra empresa, a Anthropic também. Então, se eu olhar o dilema do inovador, Google tem anos de aprendizado, mas tem muito a perder, que cara? Tem muito a perder. E isso pode travar ela de fazer o que seria necessário fazer. Mas isso daí também me lembra a Tesla. Você falou do Elon Musk, Doni. A Tesla, se você olhar hoje, eu tava fazendo uma análise da Tesla por dentro do negócio, a coluna aqui no Invest News, e a margem bruta dela está por volta de 19%. É equiparada a margem, por exemplo, dos fabricantes tradicionais de veículo, Grupo Stellantis, entre tantos outros, né, da Fiat, entre tantos outros. Então, o que isso aponta? Um monte de gente entrou em veículo elétrico. E aí, o Elon Musk e a Tesla estão apostando que o veículo autônomo, que depende muito de inteligência artificial, inclusive, vai ser o próximo salto para ganho de margem e tudo mais. Só que ela já é uma empresa muito grande, que tem muito a perder, e está baixando os preços dos veículos elétricos, né? Ele estava cortando, eu vi, assim, em questão de 3 meses, ele cortou 30%, 40% o preço de veículo elétrico. Então, imagina, você comprou em dezembro de 2022, você estava todo feliz. Comprei, né? No mês seguinte, 20% mais baixo. No outro mês, mais baixo e assim por diante. Então, Kennedy, qual que é a sua visão em relação a essa ideia do veículo autônomo? E se Tesla, nessa teoria, ela pode ter problemas, porque talvez o veículo autônomo, que depende muito de inteligência artificial, sei lá, tem muita especulação da Apple em algum dia entrar em carro. Google já entrou. E aí? Todas as Big Techs estão botando grana em veículo, mobilidade urbana, cada um dá um nome, né? Mas de maneira geral, para tentar pegar uma mordida desse mercado, que é um mercado muito grande. Então, cara, todos os players têm what it takes, né? Eles têm grana, têm os cérebros incríveis, têm os algoritmos desenhados, e eu acho que agora vira uma batalha que tem o regulatório, ainda como barreira, né? Toda vez que um veículo Tesla atropela alguém, dá um pouco mais de trabalho para você avançar na adoção. Então, tem essa barreira também. Agora, de novo, Leandro, quem vai ser o player que vai emplacar? Não sei. O que eu consigo te dizer, tendo alugado, coloquei lá no Instagram, né? Eu dirigindo o Tesla lá, aluguei. Foi muito legal. Cheguei na Hertz, tinha o Tesla. Falei, cara, vamos lá, né? Vamos testar, vamos ver qual é. E aí, ele veio preparado com o software de direção autônoma. Cara, é sensacional. Ele literalmente faz tudo. E se ele ficar na dúvida, ele te pergunta. É simples assim. E eu gostei de uma metáfora que o cara fez, que ele falou, cara, não é um carro com computador de bordo. Na verdade, é um computador com um carro em volta. Então, eu acho que a Tesla tem um running up, né? Ela chegou primeiro e ela tem mais vantagens claras aí, mas o projeto do Google, do Waymo, por exemplo, é demais. Que é o carro, né? Que já faz as deliveries na Arizona e na Califórnia, assim, todo dia. Você pediu a pizza, você recebe autônoma, né? Então, eu acho que tem todos os players muito interesse nesse mercado aí, cara. É muito parecido com isso aqui, né? Que a gente fala, faz tudo, até ligação. É muito nessa linha. Vai tirar foto, manda mensagem, Doni, até ligação faz. Telefone. Porra, é o que você menos faz. O que é telefone, né? Então, ele é um device que estende o nosso uso. E você sabe que tem um dado legal sobre o uso de smartphone, que é o seguinte, cara. 2016 foi o ano que a gente mais vendeu smartphone novo na história. De 2017 para cá, vocês têm menos vendas de smartphones do que nos anos anteriores.
Então, olha que louco quando a gente fala assim, chegou esse óculos da Apple. E o que explica isso? Então, vamos lá. Você fala assim, chegou esse óculos da Apple, agora o Facebook tá trocando para óculos de realidade virtual. Aí as pessoas acharam que o Zuckerberg teve a ideia naquela semana, né? Porque a logo ficou meio tosca, né? Falaram, fez essa logo aí na ferramenta de AI e publicou, né? Pô, cara, o cara tinha comprado a Oculus, né? A empresa, em 2015. Tava 6 anos in the making para sair isso. Então, o que acontece, cara? Toda vez que uma tecnologia chega naquele platô que ele não tem mais mercado novo para atingir. Obviamente, o smartphone ele tem a coisa da reciclagem, né? Aqui no Brasil a gente faz muito, né? Você compra o seu que dá para a esposa, que dá para o filho, que dá para a sogra, que dá pra... Então a gente ainda tem a segunda mão ali. Esse é um grande mercado. Mas de novos, você chegou no limite. Tem um número X de celulares que dá para vender. E aí, sempre que uma tecnologia atinge esse platô, é a hora que uma outra tecnologia chega. Eu me lembro dando essa aula em 2017 e falando. Só que é o seguinte, isso eu falando lá atrás. Eu não sei se vai ser óculos. Eu não sei se vai ser pulseira, eu não sei se vai ser anel, eu não sei se vai ser smartwatch, porque o Apple Watch era menor em termos de adoção do que ele é hoje, ou eu não sei se vai ser, e isso nos traz de volta ao Elon Musk, né? O implante cerebral, né, cara? Brain Computer Interface, que a Neuralink, uma das empresas investidas pelo Elon Musk, agora conseguiu autorização para fazer testes em humanos para colocar o implante cerebral. Porque se você põe o implante cerebral, você economiza um monte de problema, entendeu? Não precisa fazer lente, não precisa mandar informação, é só o cérebro. O cérebro já conversa com o Wi-Fi e o resto tá resolvido. E não precisa do óculos, né? Não precisa de óculos, exatamente, né? Então, cara, a gente tá num momento de virada de qual é o device que a gente vai usar. Isso aconteceu do rádio para TV, da TV para TV fechada, da TV fechada para internet, da internet para o smartphone, e agora é esse novo device, né? Apple, Meta, estão apostando que vai ser óculos. Estão firmes nessa aposta aí. Google achou que era óculos 10 anos atrás, né? Mandou aquele Google Glass lá, mas realmente falando sobre timing, né? Tava no timing errado também. Kenneth, em quem você confia mais para cuidar da sua saúde? No seu médico ou na inteligência artificial? Caraca, agora o cara me pegou, hein, cara? Porque a minha esposa é médica. Se eu falar agora, vai me Mas eu falei o médico, assim. Médico, cara. Quem se confia mais, na sua esposa ou na inteligência artificial? Aí sim, aí cara, eu tenho certeza o seguinte. A inteligência artificial, ela tá muito, 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 muito longe do que as pessoas falam sobre sentiência, sobre ela ter consciência completa, ou a inteligência artificial, que é geral, que resolve todos os problemas e entende tudo o que tá acontecendo. Hoje, as inteligências artificiais têm usos específicos. Então, o que eu acho? Eu acho que a inteligência artificial, ela vai sempre vencer uma horda de médicos. Se você botar um monte de médico enfileirado e pegar a média dele vai perder muito rápido para a inteligência artificial. Agora, respondendo a sua pergunta, quando sou eu que tô com câncer num determinado local, eu quero sentar com um oncologista, porque eu quero ter certeza que ele não tá ali com uma limitaçãozinha no aprendizado, que ele tá olhando e trazendo para análise deles fatores que às vezes o computador ainda não conseguiu enxergar. Então, em 2023, eu ainda acho que um médico vence o modelo de linguagem. É mesmo. Agora, a média dos médicos, não sou eu falando aqui, já perdeu, né? A nota média da aprovação dos médicos que seria equivalente ao teste da OAB aqui, lá nos Estados Unidos, a nota média do Bard já foi mais alta do que a nota média dos médicos daquele ano. Eu confiaria mais na inteligência artificial, cara. É mesmo. É porque eu penso assim, digamos que eu tenha uma série de sintomas ou um problema. Cara, a inteligência artificial consegue fazer uma varredura de, sei lá, milhares de artigos e estudos dos mais recentes em dezenas das melhores universidades do mundo e saber up to date até aquele momento o que aquela composição de elementos tende a indicar. E um médico não tem nem a capacidade humana de fazer essa varredura. Mas e um médico usando AI? Não, aí seria a terceira C, a terceira alternativa. Não tinha essa no jogo, mas eu gosto de colocar ela porque às vezes a gente fala assim, cara, realmente, se você vê o que o Bard faz, descreva-se pro Bard e vê o que ele vai te responder sobre a sua saúde, se tiver até resultado de exame. Eu coloquei resultado de exame, porque eu tinha acabado de fazer check-up. Cara, é muito incrível, é muito legal a qualidade. Vou começar a usar, hein? Exato. Então, é muito fácil você falar, cara, isso aqui vai matar o médico. Mas eu acho que é o contrário, porque, cara, no fim do dia, alguém ainda tem que ouvir o bendito do paciente, né? Tem que ir lá escutar, tem que ir lá aferir a pressão e tal. Então, eu acho que vai continuar tendo essa relação de um ser humano, ela vai ser intermediada por um ser humano, talvez até por telemedicina, vai? Mas acho que ela vai ser intermediada por um ser humano, que aí sim
se romper os próprios preconceitos, vai ter acesso à inteligência artificial incrível para trabalhar. Aí usa o DID ou coisa similar, bota um médico ali criado, um avatar ouvindo, Mas assim, muito atento. teve um teste em abril de 2023 que eles fizeram das pessoas avaliando, sabe NPS? Faz a avaliação de NPS desse atendimento. Tipo e aí de pegaram satisfação, né? Exato. Aí eles pegaram robô e médico. O robô ganhou, cara. Até porque, né, vocês já foram atendidos por médicos, nem sempre ele tá no melhor dia, né? Você é o 37º paciente da manhã, então o robô é mais paciente. Imagina até mesmo um cirurgião. Poxa, um cirurgião, ele com toda a experiência, eu já fiz várias cirurgias, adoro, tá? Não tem nada contra cirurgião, ao contrário, tudo a favor. Mas, cara, ele pode ter brigado de manhã, o filho pode estar com problema na escola, a esposa pode estar com problema de saúde, ele pode estar com, sei lá, questões financeiras para resolver. E um monte de coisa interferindo, talvez na perfeita execução do trabalho dele, impecável. E uma máquina não tem isso, consegue eliminar tudo que é ruído e focar naquele negócio. Então, não sei se no futuro uma inteligência artificial comandando um robô não vai ser mais inteligente, mais eficiente pra mim do que Então, deixa eu refazer meu argumento. Se você falar que é no futuro, aí, cara... Ah, não, no futuro... Aí, pra mim, é só uma questão de tempo, entendeu? Bom, realmente é uma questão de tempo. Mas, do jeito que tá hoje, Hoje... eu acho que deveria ser uma ferramenta no cinto de utilidade do médico. Entendeu? A minha esposa senta lá, conversa com o paciente, tira lá todas aquelas informações que ele passa pra ela e tal. Cara, dá um Ctrl-C, Ctrl-V. É como se fosse um assistente, né? Por exemplo, um radiologista. Né? Pensa um radiologista. Quantos casos ele tem que analisar quando ele chega lá no hospital ou na clínica? Muitos casos. Agora, se você tivesse uma inteligência artificial, que eu acho que já deve estar acontecendo, para filtrar quais são os problemas mais críticos que você tem que dar mais atenção, e aí você tem que dar prioridade no seu dia, que é o momento talvez você está melhor, você está menos cansado, e assim por diante. Que é um trabalhando com o outro, né? Isso pode ser legal. E você sabe que para imagens, a minha esposa, a gente estava agora em Chicago, ela foi no evento de endocrinologia. E aí os caras falam sobre as inovações que estão acontecendo. Endocrinologia cuida de diabetes, com um segmento gigante de mercado, né? Mas ela falou que teve 2 apresentações sobre inteligência artificial, e assim, já parece... Lembra que são médicos falando, porque a gente não é da área aqui, né? Então eles são mais corporativistas. Claro. Os médicos falam, cara, o jogo de imagem a gente já perdeu. Então, assim, avaliar um ultrassom, um MRI, um raio-x, aí não tem jogo, cara. Aí não tem jogo. Porque aí é tudo que você falou sobre o tamanho da base de dados que ele tem. Doença rara. Cara. Não existiria o Dr. House, a série Dr. House, se tivesse inteligência artificial em 2005, 2007. E eu tô lembrando... Então eles falaram que o jogo de imagem tá resolvido. É que tem outras ainda condições idiopáticas, né? Que é quando você não sabe exatamente de onde vem aquilo e tal. Aí talvez ainda tenha um pouco do faro ali do ser humano que muda um pouco a avaliação. Agora, nisso que é batido, né? Sim, cara, qual que é o tamanho desse tumor? Esse tumor é do quê? Tal? Aí o computador já bate, já ganha, sabe? Não tem muita E essa questão de imagem, né? Eu lembro, eu já machuquei umas 2, 3 vezes jogando futebol, joelho. Eu resolvi parar, jogar tênis, inclusive. Estamos tentando marcar o nosso desafio aí, né, Doni? Mas é engraçado, porque todas as vezes que eu machuquei, nenhuma eu operei. Mas 2 médicos falavam que era caso... tinha estourado o ligamento, rompido total, com a mesma imagem. E um outro... Só que eram 2 médicos um pouquinho mais jovens. Aí eu fui num médico que era aposentado, professor aposentado da USP e tal, mais experiente, cuidava de bastante time de futebol, atletas, time de futebol. E aí ele até brincava, falava, tá vendo o CRM aqui? Né? Desculpa, o CRM. CRM, né? CRM. O registro. Tá vendo? São médicos mais jovens, deixa eu te falar. Né? Você não rompeu totalmente. Eu tô vendo aqui a imagem, vou fazer uns testes em você, fez um teste ou outro, falou, não rompeu. Né? E todas essas vezes eu não operei, e depois eu voltava, fazia fisioterapia e tal, voltava, regenerou. Então, de fato, se regenerou é porque não tinha rompido totalmente. Agora, imagina se eu subisse essas imagens, ou se o médico pudesse subir essas imagens também para inteligência artificial. Então, fica super interessante. Mas você provoca modelos de negócios e a cultura na área médica. Então, assim, e a gente não é médico, a gente não pode falar o que vai ser, mas aí, se você colocar o setor da saúde... A gente está falando de um ringue aqui, né? A gente já colocou o Elon Musk, Mark Zuckerberg, quem mais? O Google, exatamente, a Apple. Eu vou colocar mais um, já que você falou de saúde. A Amazon. Então, poxa, se você pensar na Alexa, Alexa é uma assistente cognitiva. Usa inteligência artificial. Ela ouve, ela expressa opiniões, ela faz varredura na internet de dados. E a Amazon entrou pesada em saúde. A gente já teve um episódio aqui com o CEO da Hydrogazil Edge, do braço de retail media deles, e eles a gente discutiu sobre a Amazon e os movimentos da Amazon no setor são impressionantes, comprando empresas de medicamento, de venda de remédio, de telemedicina e assim por diante. E será que a Amazon é um gigante que ainda está
adormecido, mas que tende a entrar nessa briga da inteligência artificial mais pesada? Na verdade, Leandro, eu acho que tem poucas brigas que a Amazon não entrou, né, cara? Se você olha, se você puxa... Tem uma expressão que a gente usa na terrinha natal lá, que é puxar a capivara, né? Você puxa a capivara da Amazon e vê as aquisições deles, os caras nunca pararam, né? Então, eles realmente têm muita coisa na área de saúde e eu acho que a gente vai ver esse fenômeno. Vamos pensar na Tesla, né? Alguém de tecnologia foi lá e invadiu o terreno das montadoras. Esse tipo de invasão a gente vai ver para todo lado, né? E esse é um segmento, aprendi essa com o Leandro também, que tem mais potencial de receber disrupção e de se encontrar oportunidades de se destravar valor, é exatamente a área da saúde. Porque é uma área muito gigante, com muita margem de lucro e com poucos novos players. Então, cara, tenho certeza. É aí que vai vir os próximos unicórnios aí, né? Vai vir de saúde. Kenneth, na sua opinião, quais profissões não vão ser substituídas pela inteligência artificial? Doni, vamos lá. Eu acho que tem uma escala de tempo que vão ser meio que todas vão ter potencial de de ter o terreno invadido, né? Agora, lembra que as inteligências artificiais estão trabalhando hoje muito com linguagem. Então, os trabalhos mais criativos, elaboração de texto, geração de imagem, atendimento ao consumidor, todos esses estão muito fáceis, né? Já tem ferramenta na mão para resolver isso meio que sozinho. Agora, tem algumas que são físicas. Não sei se você viu esse meme que espalharam, que era uma obra, uma construção, aí falou, ChatGPT, resolve essa aqui, né? Tipo assim, vem aqui ser pedreiro na obra. Então, verdade, tem algumas áreas que ainda dependem desse trabalho. Claro, quando você vê o que uma Boston Dynamics está fazendo em termos de robô, até não parece muito longe ter um pedreiro ali também, mas num horizonte de prazo mais curto, eu acho que todas essas áreas que você ainda tem muito trabalho físico, que você precisa ter informação externa sendo atualizada e recebida em tempo real ali para tomar uma decisão, ainda vai ser difícil. Agora, cara, a área criativa, trabalho criativo de maneira geral, você perguntou lá da agência, assim, a gente usa para tudo, porque realmente, se eu não usar, o meu concorrente está usando, ele vai fazer mais rápido, vai fazer melhor que eu, daqui a pouco o cliente não precisa de mim também, né? Então, nessas áreas disrupta demais. E o que você acha que a gente pode... O que a gente pode esperar do ChatGPT 5.0? Cara, tá aí eu na expectativa de novo, né, cara? Porque eu fiquei esperando 4 um tempão, né? Eu acredito que... assim, quando você vê e usa o GPT-4 no dia a dia, você percebe que tem pontos de melhoria. Com relação a ele dar respostas um pouco evasivas, né? Que é quando... Cara, lembra muito do político, né, meu? Sabe assim? Ele não sabe, mas ele não pode deixar de te responder. Então, o GPT-4 ele ainda faz um pouco disso. O que ele tá prometendo no GPT-5 como um upgrade seria como se ele desse um nível de aprofundamento, só que em cada uma das múltiplas áreas de conhecimento. Então, o que eu acho que vai acontecer são duas coisas. Uma, você vai melhorar o tamanho da base, mas principalmente, cara, você vai trabalhar com base mais recente. Lembra? Isso também é um número que a gente usa há uns anos aqui, quer dizer assim, cara, nos últimos 2 anos, a gente gerou mais informação do que nos últimos desde que a gente existe. Então, imagina nos últimos 2, agora mesmo, tipo 2021 e 2022, né? Então, eu acredito que só o fato deles atualizarem a base de aprendizado já vai ser um ganho espetacular. E ainda mais com essa questão do aprofundamento que ele vai fazer, cara, vai ficar muito bom, cara. Mas eu acho que tem um ponto também que é lembrar que a qualidade do que você recebe de resposta de qualquer ferramenta de IA, ela é muito proporcional à qualidade da pergunta que você faz. E o Google deixou a gente meio mal acostumado, porque você entra para fazer uma busca no Google, você põe meio que uma palavra, escreve errado, e ele entende. Ele decifra, ele decifra. Tem até aquele, como que é? Você quis dizer, tipo assim, seu burro, né? Exato. Então, cara, eu acho que a AI ainda precisa desse ser humano que abastece o dado, fazendo uma pergunta muito boa. Eu nunca paro na primeira resposta da AI. Então, eu tava me planejando ali para o treinamento que eu vou dar para gerenciamento de projetos, e eu coloquei lá, cara, eu vou dar um treinamento assim sobre ferramentas, o que você pode me sugerir? Cara, só sugestão merda. Aí eu mudei e falei, não, olha só, eu quero usar um modelo de linguagem, eu quero que você me dê atividades do dia a dia do gerente de projetos, e eu quero coisas que ele perceba que ele pode adotar na hora. Puta, já melhorou a resposta. Aí eu falei, ó, tira aqui essa sugestão 3 e 4, eu não gostei, e faz mais umas 2 baseadas na 1 e na 2. Aí veio sensacional, né? Então ainda tem muito essa... meio que você tem que talhar, né? Ir lá e trabalhar para receber o bom resultado. E quem tá ficando bom nisso, nessa engenharia de prompt que o pessoal chama, cara, tá tirando muito mais valor. Quando a gente vê as imagens geradas lá no DALL-E ou no Midjourney mesmo, você vê que a qualidade é outra quando a pessoa sabe pedir.
E acho que é um pouco da coisa o Leandro falou do estagiário ali, do analista, do assessor, assistente, que você pede com carinho, né? Tem gente que às vezes pede ChatGPT, você poderia, pô, não precisa chamar pelo nome, né? Mas assim, é uma coisa de educação, né? A minha mãe me criou assim. Então, você sabendo pedir, cara, você já tira valor pra caramba. Eu tô tentando fazer um exercício pra ver quem que vai dar o nocaute. Quem vai ser nocauteado, quem vai dar o nocaute, né? E tentar fazer uma futurologia aí, né? Como é que esse xadrez se move, tô preocupado com o Google. Tô preocupado com o Google porque se você fizer você é especialista também em search, né? Em busca. Sim. Se você fizer qualquer pesquisa no Google, 2/3 do que você vai ver é patrocinado. São empresas pagando para aparecer em destaque ou para aparecer... Então, 2/3 da página, mais ou menos, é muita Leandro, coisa. Hoje, só 4% das buscas do Google, a gente está falando de mais ou menos 3 bilhões de buscas todos os dias. 4% disso são resultados, assim, só 10 links, tudo orgânico, sem anúncio. 4%. 96% Olha isso. é aquela página recheada com alguma coisa, não sei quantos anúncios, mapinha de não sei o que, informação aqui. Patrocinado domina tudo, né? Hoje o patrocinado domina 100% da tela do mobile e 80% da tela do desktop. Então, você já começa vendo quem está querendo te vender, né? Então, do ponto de vista de experiência do usuário, que é algo que a gente discute bastante, né? Do quanto está centrado na experiência, realmente o Google tá fazendo essa troca, né? Centrado nas empresas. Ele é uma empresa B2B. É uma empresa business to business. É isso aí. Então, o cliente deles são outras empresas. E aí, você descrevendo o seu processo de busca, é um processo de busca que seria difícil qualquer empresa monetizar esse seu processo de busca, porque você, como consumidor, como cliente final, você não está interessado em ver os anúncios, ver a propaganda. Você está lá treinando inteligência e você já está vendo o que você precisa ver, né? E isso daí fere drasticamente o modelo de receita, pensando só no Google como search, né? Porque ele tem YouTube, ele tem várias outras plataformas. Eu estou pensando Gmail, o Waze é dele também. Então, eu estou pensando só em search. Sim. Tá? Então, quando você olha o OpenAI, ChatGPT 5 vindo, para que eu vou usar o Google? Tudo bem, mas aí vem o Bard. Mas aí, de novo, quanto que ele está disposto a abrir mão das receitas que ele tem do negócio tradicional, né? Como que você vê essa briga do search, da busca, acontecendo? Você que estuda bastante e pratica essa área. Um fenômeno, Leandro, que eu já observo tem uns 2 anos, e aqui baseado em dado também, o comportamento dos consumidores de menos de 24 anos já mudou, assim, drasticamente. Quer dizer, a pessoa hoje faz uma média de menos de meia busca por dia. Quer dizer, praticamente não está fazendo mais buscas no Google. Onde que uma pessoa nova escolhe o restaurante que ela vai comer? No Instagram e no TikTok. Então, ela trocou aquela dependência que eu acho que a gente, numa idade meio parecida aqui, se acostumou com o Google. Quer saber? Vai pro Google. O mapa tá no Google. O telefone tá no Google. A galera 24 menos já mudou. Já é mais TikTok e Instagram do que é Google. E esse fenômeno também tá evoluindo, porque pensa o seguinte, cara. Quando a minha esposa quer ir para um restaurante, ela não quer saber o telefone e ela não quer saber a nota de 5 estrelas, que é o que normalmente eu quero saber, de quantas estrelas tem. Ela quer saber que tipo de roupa que ela veste para ir naquele bar. E quem responde essa pergunta é o Instagram, não é o Google. Porque o Google tem foto do prato, mas o Instagram tem foto das pessoas que foram. Então, a experiência para quem busca, voltando em pensar no que você está entregando para o usuário final, ela é muito melhor na rede social. Porque tem gente, de novo, alimentando aquilo de graça. A pessoa vai no restaurante, espaço instagramável e tal. Então, você está entregando melhor experiência. Então, realmente, o search está recebendo porrada desse lado. Aí, junto essa questão de anúncios que você já colocou aqui. Também é pior, né? Você fica só vendo, você tem que desviar dos anúncios para chegar na informação que você quer. Tá piorando um pouco da experiência também. Aí vem o ChatGPT, que a gente não falou isso hoje, ele tem uma abordagem mais conversacional. Então, ao invés de ele te mostrar a informação, ele te explica o que você quer saber, né? E isso, para muita gente, é mais interessante porque a pessoa se sente entendendo, né? Vem alguém e faz aquela explicação com calma. No GPT-4, ele tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Sempre termina meio com uma frase de efeito. Então, realmente, cara, tem porrada de tudo quanto é lado. Pro Google não vai ser simples essa transição aí também. E aí você volta, e quando você olha desse jeito, o Zuckerberg, vou usar um termo técnico, foi muito mais cuiudo do que o Google, né? Porque ele
falou, vou mudar meu modelo de negócio, tá zoado. E o Google tá lá sentado em cima do mesmo produto, do mesmo jeito, e só simplesmente metendo mais anúncios. E muitas vezes eu faço uma consulta, não sei vocês, mas eu faço uma consulta no Google, às vezes, eu quero saber quanto foi o resultado de um determinado jogo de futebol, o resultado de alguma coisa que eu quero acompanhar, sei lá, qualquer coisa. Muitas vezes a primeira página já me informa, né, o que eu preciso, e quando ele faz isso, ele não monetiza, porque eu não clico em nada. Então, olha também o que está acontecendo, né? Você tem uma mudança do próprio Google, de como as pessoas estão usando o Google, das pessoas que estão usando fora do Google, quando querem um restaurante, quando querem alguma coisa. Então, realmente vai ser Lembrando que o Google agora, em maio, nesse evento de 10 de maio, anunciou também que eles vão colocar inteligência artificial nos resultados de busca. Inclusive, já até mostraram uns exemplos de como ficaria. Então, como é que fala? Sentiram o golpe. Sentiram o golpe. Acusaram o golpe. Sentiram o golpe. Sentiram o golpe, mas à medida que eles sentem o golpe também, e eles tentam ajustar um pouquinho o mecanismo de busca dele, colocar inteligência artificial, você tem a OpenAI e o ChatGPT plugando com o Microsoft. E aí? E a hora que tiver no seu Office e você conseguir fazer direto do Word, direto do Excel, direto de um PowerPoint, direto conectando com Teams, conectando com... E além disso, Leandro, além de ser conectado direto com o Teams e em tempo real, uma promessa da Microsoft é você usar os seus próprios arquivos. Cara, eu não sei vocês, eu tenho documentos de 18, 20 anos no meu computador, que é como eu penso, como eu apresento uma proposta, como eu defendo um projeto, um trabalho de graduação, um artigo. Então, imagina você dizer o seguinte, escreva um artigo sobre a briga entre o Google e o ChatGPT, usando como base esses 3 artigos que eu escrevi na graduação. Ele vai pegar o seu jeito de falar. Então, você não está falando mais de um modelo de linguagem genérica que usou qualquer coisa, mas sim que usou o que você fez. Um dos exemplos que eles mostram na apresentação é isso, né? Pega as anotações da reunião e monta uma proposta para mim seguindo esse template que eu fiz. Pronto, na hora. Num clique, você tem a apresentação montada. Então, isso a Microsoft está prometendo. Agora, a gente não pode esquecer que o Google também tem a suite de Office deles, né? O Google tem o Google Workspace, que inclusive é um mega business em lucratividade, porque os produtos estão prontos, tem baixo upkeep de custo de manutenção e tem uma base de clientes na casa dos bilhões também para o Google, né? Então, o Google também, lembra que a Alphabet, né? Se a gente for falar certo, a Alphabet tem um escopo amplo aí de soluções. Gmail. Gmail, que é gigante, isso aí. Ô, Kenneth, quais são as ferramentas de inteligência artificial que a gente pode usar para criar conteúdo viralizável no Instagram ou no TikTok? Olha só, legal. Eu quero aproveitar a inteligência artificial para engajamento. Exato. Cara, se você chegar lá no ChatGPT e falar, faz um post, ele faz, né? Ele escreve o post pra você. Só que é aquilo que a gente tá falando do prompt lá atrás. Se você só escrever isso e não der muita informação, vai vir uma coisa genérica. E principalmente, lembra que ela trabalha em cima de base de aprendizado. Então ela vai fazer o post que outras pessoas já fizeram. Então volta na forma como você pede para ela fazer. Então, por exemplo, tem uma ferramenta do Google que a gente usa que tem as palavras-chave mais citadas e mais usadas. Você pode entrar lá no Google Trends, ferramenta gratuita, e você pode digitar a palavra-chave, o tema, o assunto que você quer trabalhar. Ele vai te falar como que as pessoas estão buscando aquele assunto, quais são os assuntos mais frequentes que estão sendo falados ali. Você pode entrar no Twitter, pegar os trending topics, que são os assuntos mais falados. Pega essas informações no Ctrl+C mesmo, não estou falando nenhum sistema avançado, não. No Ctrl+C mesmo, e dá essas informações para o ChatGPT. ChatGPT, os assuntos mais falados de hoje são esses e são esses aqui. A minha empresa é uma empresa que oferece soluções de vídeos, etc, etc. Sugere para mim 10 ideias de post. Cara, você vai pegar 10 ideias, assim, 100 vezes melhores do que você estava recebendo antes, né? Por quê? Porque você pediu direito. Porque você deu dados para ele. Então, como o ChatGPT ainda não se conecta na internet para puxar informações, esse é um jeito legal de começar. Eu tenho uma ferramenta que eu gosto pra caramba, não sei se dá pra gente puxar na tela aqui. Opa, se alguma dá. coisa, eu vou compartilhar a tela aqui pra gente dar uma olhada. Cara, então, por exemplo, essa ferramenta Perplexity, os caras já têm aplicativo para iOS, aplicativo para Android, então você pode usar no teu iPhone, pode usar no teu Android, faz pesquisa aqui direto no browser. Você não precisa fazer login e senha nem nada, você acessa ele diretamente aí. Então, vamos fazer uma pesquisa, vamos pegar uma informação mais recente, por exemplo, lá do submarino do Titanic, né? Quem que eram os passageiros lá, como é que o acidente se desenrolou? E aí você dá o comando, e aí você faz essa pesquisa, o que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai elaborar uma resposta daquele mesmo jeito que você está acostumado com o ChatGPT, então ele te mostra, né, conversacional, só que você percebe que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ele tem a fonte que foi usada. Inclusive, se você quiser, peraí, mas o que é
essa fonte 2 falou que estava a 3.800 metros, você clica aqui, ele vai abrir o site da BBC na matéria que ele referenciou. Então, para processo de pesquisa, para você elaborar o teu post, você já começa procurando as melhores fontes de informação. Ou, se você é um produtor de conteúdo, você quer ser uma fonte, você quer aparecer lá sendo citado, né? Essa é outra Ou uma empresa de importante mídia também. A Perplexity faz essa curadoria por conta dela. Ela não abre esse espaço porque é ela que escolhe. Mas eu posso aqui, como usuário, quer ver? Eu venho aqui nessa função View Sources e eu posso dizer o seguinte, olha, eu não gosto da CNN. Então eu venho aqui, removo a CNN como fonte e dou dano. Ele atualiza a minha resposta agora sem usar as fontes que vieram da CNN. Então você tem um controle legal sobre o que está sendo usado ali de informação. Então esse conteúdo da Perplexity que você copia para usar como feed para o teu prompt de criar o conteúdo. Porque agora você não tá só pedindo, faz um post aí e vê o que é, né? É igual coisa de agência, né, cara? O cliente chega e fala, cara, resolve esse problema aí pra mim. Faz aí. Não, pô, não faz aí. Me dá as informações, me dá os dados, responde minhas perguntas. E agora você tem aqui as ferramentas de linguagem para te responder todas as perguntas antes de pedir o post, né? Agora, para pedir, aí você acha mais interessante via o ChatGPT. Cara, para texto, eu gosto. Texto e post, né? A parte de texto do post, ChatGPT. Eu gosto bastante dele, sim. Tá. Então essa aqui é uma Perplexity é mais para pesquisa. Exatamente, para dar aquele pontapé inicial para você usar os dados para elaborar o teu post, né? Ele não tá fazendo, ainda não tem, que eu acho que você tá me perguntando, não tem ainda o workflow completo, sabe? Cara, resolve minha mídia social para mim, eu não preciso fazer mais nada. Ainda não tá tão amarradinho assim. Exato. Já tem algumas pessoas, tem uma ferramenta chamada AutoGPT, que a galera já conseguiu fazer assim, uma sequência. Então para Twitter tem muita gente usando, né? Para Twitter tem muita gente usando. No Twitter os caras já testam. Mas assim, Doni, de verdade ainda não fica nessa qualidade toda, cara. Você bota no automático, rapidinho, ele converge para o genérico, converge para o que já foi feito, converge para o que já foi batido. E o território de redes sociais hoje está muito populoso, né? Tem muito conteúdo. Então, assim, o conteúdo médio é o conteúdo merda. Não dá. Você tem que fazer um negócio muito diferente, sabe? E ele não consegue aprender a partir de uma referência atual. Por exemplo, digamos que se eu fosse uma blogueira, mulher, poderia falar assim, veja o perfil da Virgínia, os posts que geraram mais engajamento e sugira para mim versões adequadas ao meu estilo, mais inspiradas para influencers nessa experiência. Sim, gostei, adorei sua ideia. Para influencers muito grandes, já dá para fazer isso. Você pode pedir, só que ele não vai fazer atualizado. Então, se você pedir para ele fazer isso usando a Kim Kardashian, vai pegar o que ela falou até outubro de 21. Exato. Entendi. Então, ainda tem uma limitação quando você precisa usar esses dados. O que eu estou fazendo lá na agência quando a gente está usando as ferramentas? Eu faço uma parte desse processo separada da outra. Então, eu vou lá, faço a análise dos dados todas, gero um arquivo CSV, um arquivo do Excel, uma planilha, Ctrl+C no arquivo do Excel, Ctrl+V no ChatGPT. Porque aí ele não precisa, vamos dizer, estar atualizado. Eu já vou estar brifando ele. Eu fiz uma reunião hoje sobre isso. Sobre levantamento do que funcionou para determinada conta, como é que os concorrentes estão se posicionando. Aí eu pego esses dados, mando para o ChatGPT, peço para ele melhorar a minha análise, porque às vezes ele traz insights que eu não tinha visto nos próprios dados. E aí na mesma conversa, assim, no encadeamento, eu ainda falo, tá, agora faz um post para mim aí e mete umas hashtags. Na hora, né? Então pensa nisso, cara. Pensa em... A ferramenta já é muito boa. A gente que ainda está usando pouco. Melhora o teu pedido do prompt e vai melhorar demais o que você está recebendo na ponta, né? E tem alguma outra ferramenta que você recomenda usar? Um é a Perplexity, né, que você mostrou. Tem alguma outra ferramenta que nas suas apresentações, suas palestras ou com seus clientes, você, a hora que apresenta... Leandro, fala, tem uma que eu acho que essa vocês vão gostar, cara. Queremos dicas. Queremos dicas. Compartilhar de Quais ferramentas de IA usar? As melhores. Se prepara, então. Essa aqui chama-se Gamma. Gamma.app é o endereço para você acessar. Tá livre, tá gratuito, tem que entrar, tem que fazer um login e senha, criar uma conta, né? Eu já tô com a minha conta criada aqui. E aí você vem nessa opção aqui, New with AI, né? Uma apresentação nova. Aí você pode fazer, lembra que eu falei das anotações de reunião? Saiu da reunião, você anotou as coisas que o cliente pediu. Ah, papá, é isso aqui, tarará, tarará. Vem aqui, cola as suas anotações, Ctrl+C, Ctrl+V, e fala agora faz uma apresentação para mim. Ele monta a apresentação. Eu não vou fazer essa, porque eu vou fazer a mais divertida, que é a apresentação guiada. Então, basicamente, a gente vai dar um tema, e aí você que vai me falar o tema, e ele vai construir a apresentação pra gente. Inclusive, ele faz ou uma apresentação, ou um documento, ou uma página da web. Então, até para montar uma landing page, por exemplo, ele já resolve a parada para você. Então, eu vou aqui na apresentação, legal, você quer fazer um PowerPoint. E aí, qual que é o tópico? Fala aí, sobre o que a gente vai falar. Qualquer tópico? Escolhe um aí, vai. Te dá duas alternativas, ou conjuntura econômica, ou a comunicação associada às novidades de inteligência artificial. 2 tópicos que eu falaria em palestra, então, por exemplo. Tudo bem. Pode escolher qualquer um. Estratégias para comunicar as principais...
principais tecnologias de inteligência artificial aplicadas ao ambiente corporativo, vai? Dá para colocar até 300 caracteres, então você pode, de novo, brifa mais, que vai dar mais dado. Mas vamos aqui, a gente tá fazendo um teste, você manda um enter. Aí ele vai falar assim, parece interessante, né? Você vê que é todo amigável. Aí olha que maneiro, cara. Ele vem e te sugere os tópicos da sua apresentação. Então imagina que é o seu sumário tá aqui, né? Então, o que é inteligência artificial? Não preciso falar isso aqui, a gente já sabe e tal. Boa. Tecnologias mais comuns utilizadas em empresas. Benefícios e vantagens. Desafios e implicações éticas. Estratégias de comunicação para difundir na empresa. Não é isso que eu quero, né? Para difundir no mercado. Então, você vem aqui e edita, trabalha ajustando. No sumário, faz os seus ajustes aqui. Conclusão e perspectiva, vamos colocar só perspectivas futuras. Beleza, bati. Esse é o sumário que eu quero. Tá em português, então apesar da ferramenta ser em inglês, você pode fazer em português sem problema, como o ChatGPT e tal. E aí você vem continuar. Aí aqui, ele já tá trabalhando no fundo, tá? Tá bom. Você pode escolher o estilo. Já falar de tecnologia e tal, vamos pegar essa aqui. Acho que essa azul aqui vai ficar legal. Escolhe e clica, continue. Aí ele faz aqui, abre a tela. Vocês viram que demorou muito, né? Cara... E aí, em tempo real, ele monta a apresentação pra você, cara. Estrutura os tópicos, coloca os títulos. Ele fez a pesquisa de cada um dos itens, escolheu imagens pra ilustrar cada uma das ideias que você fez. Então, por exemplo, essa é uma ferramenta, cara, que te ajuda demais quando você tem que organizar as ideias. Então, hoje em dia, eu não pego, assim, essa apresentação quando ela ficar pronta, exportar e vou apresentar. Não dá, né? Mas como ponto de partida, pra já dar uma ideia, né? Como estruturar. Exemplos de sucesso na aplicação de IA. Cara. Eu tô deixando ele rolar aqui, mas depois a gente volta lá. Até perspectivas futuras. Aí tá aqui, ó. É uma montagem e estrutura do layout. E outra coisa, vamos dizer que você não gostou desse texto aqui. Vem aqui, clica nele, tem um robozinho da AI. Você fala assim, eu quero um texto... Expande um pouquinho esse texto pra mim. Aí ele vai abrir aqui a ajuda. Isso aqui, Leandro, já é uma antecipação de como vai ser usar o Office. Ele vai ter um ajudante aqui do lado, como era aquele Clips da década de 90. E aí ele mostra aqui. Aí você fala, legal, tem o texto sugerido, tem o texto original. Vou voltar pro original, ó. Ele já troca ali. Vou ficar com o sugerido, gostei. Mas eu também achei que esse texto ficou meio blasezão. Eu posso clicar aqui, faz ele mais engajante. More engaging. Vamos fazer ele mais engaging, vai? Aí ele vai pegar e vai elaborar 3 versões diferentes do texto pra você. Tá lá, ó. E aí você pode fazer um cenário que as pessoas se relacionam, você pode dar destaque aos benefícios, você pode fazer mais conciso. Vamos dar destaque aos benefícios. Pronto, já troca o texto na hora ali pra você. Protegendo contra ataques cibernéticos, é vital no mundo de hoje. Porra. Aí você fala, e essa imagem aqui? Achei meio tosquinha esse fluxograma. Não tem problema não, tá aqui, ó. Já tem um monte de imagem opcional. Você clica nele e você consegue alterar. Você clicou na hora, pronto, tá lá. Essa é meio melhor. Cara, na hora, você faz aí. Você já tá com um deck de slides, você ainda consegue... Prontaço, você vem aqui, Leandro, clica no Share, Export... ainda exporta pro PowerPoint, meu amigo, pra você trabalhar em cima, né, cara? Cara, então esse é um exemplo de uma ferramenta que, cara, tá... Então, essa aqui, ela fez um pouquinho do que você me pediu. Ela ainda não tá fazendo post de rede social sozinha, ela ainda não apresenta, ela não faz a apresentação, a delivery, a entrega pra você. Mas, só de montar o deck já ajuda pra caramba. E você poderia ter subido suas notas, por exemplo, ou, por exemplo, suas apresentações, o que você tem pra que ele reformulasse e organizasse pra você. Exatamente. Você manda as suas notas, se você fizer... Sabe aquela estrutura assim? 1.1, 1.2, 1.3. Se você seguir essa estrutura de tópicos, ele entende perfeitamente e monta a apresentação inteira para você. Ainda não é uma apresentação visualmente impactante. Aquelas mais bonitas, ainda não é. Ele não sabe, ele não aprende isso, né? Exato. Sei lá, eu tenho slides extraordinários. Eu como sou da comunicação, acho que eu tento pegar a pessoa 50% pelo conteúdo, 50% pelo visual, né? Claro. E isso ainda não faz, né? Ainda não, cara. Ainda não achei pelo... É que assim, eu tenho medo de falar ainda não e daqui a pouco apareceu ontem, né? A gente tá atrás. Mas assim, cara, ainda não vi uma ferramenta melhor que essa. Eu usava uma outra que chamava Tommy, que eu tinha achado ela muito legal. Tommy, Tome.app. Mas depois que eu descobri a Gama, eu nunca mais nem olhei pra Tommy. Eu, inclusive, nem tinha entrado tá no site. Aqui, ó. Tá bonitão, né? É muito mais impactante. Aí, ó, de repente mas você ele se dá bem com a Tommy também. Ele é de apresentação, ele tem a mesma premissa, assim, né? Deixa eu ver, faz tempo que eu não entro, porque como eu substituí, né? Já me ganhou ali no design, né? No design. 50% passou. E tudo isso puxa informação atualizada? Aquele Cara, outro que você ele mostrou? Tá usando a base dele é o GPT. É o GPT. Então tem essa limitação de 21. Exatamente. Vem aqui, create a presentation about. Tópico. Aí, mesmo esquema. Isso aqui eles copiaram da Gama, de fazer o sumário. A mesma coisa, né?
Vai lá. Introdução, Puxou oportunidades aqui, e vamos ver que eu desafios do gostei. agronegócio, blá, blá, blá. Aí já deu outra estrutura aí, já tá Estratégias. montando. Mas, ó, eu já achei muito texto, né, cara? Ah, mas será que ele não vai refazer isso aí, não? Sei lá. Tô vendo agora, como eu te falei, fazia muito tempo que eu não usava, porque... Ó, já cara. botou uns campos ali, ó, né? Ó, umas plantações. Então, mas, ó... Muito muito textão, texto, assim, né? Não dá. Você Muito vê, texto, né? muito texto. Você vê. É. Mas é legal esse comentário. Promessa e entrega. Sim. A gente entrou na Home, Não, parecia que é maravilhosa, incrível, né, cara? Ó, foto artística, lançaram uma tudo. campanha, parará, É. ó. Apresentação Bastante. nível Apple, né? É, ó lá. Mas na hora da entrega, então, isso é um dos fatores, porque, cara, tem mais de 3.000 ferramentas hoje. Eu já Uhum. testei mais de 200 diferentes. Tem que curar, tem que achar as que são boas. Eu tô tentando fazer uma lista aí que foi o que o Leandro perguntou, Kenneth, e aí, ferramenta boa, né? Cara, são algumas as que eu tô usando pra caramba. Sabe qual é a minha sensação, ouvindo tudo isso? E a gente conversou sobre esse episódio de inteligência artificial com Arthur Igreja, foi em fevereiro, março, né, do ano. por ali, Você é. falou. É que é como juros compostos. Se você fica uma semana sem tentar uma nova ferramenta ou usar e aperfeiçoar o uso de uma ferramenta atual, você não vai ficar uma semana atrasado, você vai ficar um mês. Aí você fica mais uma semana, você fica 4. Depois você fica 6 meses defasado. A sensação é de juros compostos, É né? verdade, Olhando Leandro. tudo isso. E aí, né, cara, se a gente volta pra discussão de estratégia empresarial, cara, você tem que estar próximo desses movimentos que estão acontecendo. Então, quando eu trago a discussão de metaverso, e aí a gente fica, pô, morreu, tá aí, tá acontecendo, o que eu falo é, cara, fica perto. Porque assim, se você deixar escapar, vai escapar pelos dedos, teu concorrente vai chegar primeiro, ou uma startup nova que vai vir destravar valor vai aparecer, e daqui a pouco, quando você vê, você atrasou. Quando você vê, você ficou pra trás. E eu acho que nunca, pela velocidade que o mundo tá girando hoje, nunca custou tão caro você ficar pra trás. Que é o que você tá contando dos juros compostos, né? A semana vira um mês que vira um ano. Então, eu tenho tentado ficar próximo, eu tenho tentado testar bastante ferramenta, eu me conecto e me plugo com a galera mais nerd que tá ali ou desenvolvendo ou também testando freneticamente para quê? Pra eu ir absorvendo. E aí o que eu vejo que dá liga, que eu penso nos usos de caso dos meus clientes, dos projetos, eu falo, opa, essa dá para usar. Uhum. E várias dessas ferramentas que eu falei para vocês, não fui eu que descobri sozinho, alguém me contou. Mas, sei lá, 30 pessoas me contaram para salvar uma, né? Tem essa também, tem que testar, cara. Tem que testar, tem que testar. Ir fundo, né? E tem alguma ferramenta pra ajudar na tomada de decisão? Coisas nesse sentido? Cara, boa, tem uma Prós, muito maneira. contras, sei lá. Olha que legal. Essa aqui chama Rational. Só que essa aqui, o endereço, o site é mais sacanagem. É com T, né? Rationale.gina.ai. Gina com J. Então, um pouquinho mais chato o endereço. É mais difícil que digitar Kenneth. Mas olha lá. Você colocou aqui o Rational, ele te abre essa tela. Eu já fiz login e senha, né? Já entrou aqui na minha conta direto. Uhum. E aí ele te permite pegar e fazer uma análise de prós e contras ou, por exemplo, uma análise SWOT. Então vamos dizer que a gente está com uma ideia nova de negócio. Vou pegar aqui uma análise SWOT. Vai lá, o que a gente vai abrir agora? Nossa nova Leandro, nosso empresa. consultor, nosso professor de business no Brasil e nos Estados Unidos. Opa, vamos lá. Vamos fazer uma análise SWOT para o setor automotivo, então. Setor automotivo, que a gente falou da Tesla, falou sobre disrupção nesse setor. Vamos ver o que ele apresenta de forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Exatamente. Então vamos lá, setor automotivo, impacto dos carros elétricos. Detalhe, coloquei em português, apesar da ferramenta ser gringa. Aqui ele tá, né, produzindo. Aqui tem o histórico das minhas aqui, que eu vou usando para os alunos, né, para os cursos. Então, outras análises que eu já fiz no passado, estão todas aqui. SWOT, só para explicar, é a sigla das iniciais das palavras, né? Strengths, Weakness, fortalezas, né? Pontos fortes, fracos, fraquezas, oportunidades e ameaças. ameaças. Exatamente. Olha lá. Investir em inovação sustentável e oportunidade de crescimento de mercado. A indústria automotiva está pronta para crescer, mas a mudança para carros elétricos apresenta oportunidades e desafios. Investir em inovação sustentável e desenvolvimento de novos produtos, ao mesmo tempo em que considera barreiras de infraestrutura e custo, pode ajudar empresas a capitalizar o potencial desse mercado emergente. Além disso, manter-se à frente da concorrência e adaptar-se continuamente aos avanços da tecnologia será crucial para o longo prazo. Aí ele vem. Pontos fortes, potencial de crescimento da indústria, benefícios ambientais, oportunidades de inovação. Pontos fracos, infraestrutura, alto custo e limitações de intervalo. Que é isso, né? Quando você acha que tem que ficar... Dá pra rodar a tela Os aí pra carros baixo? Tá elétricos têm travado? alcance. Aí agora foi. Os carros elétricos têm alcance limitado em comparação... Ah, tá. A limitação de intervalo é o tempo da viagem da bateria, quanto dura a bateria, né? Aí depois oportunidades, crescimento de mercado, inovação e sustentabilidade, incentivos do governo e ameaças, concorrência, demanda limitada ainda do consumidor pelo preço e obsolescência tecnológica, porque avança tão rápido que você fica um pouco para trás. Te dá né, os cara? elementos de prós e contras, talvez você não tenha pensado, de Exato. riscos, de oportunidades, e você
direto tem um aqui. assistente para tomar a sua decisão de forma mais embasada. Isso, Aquele estagiário que ajudava a fazer a análise SWOT no passado, né? Pegando dados e mostrando fraquezas, forças, ameaças, oportunidades, vai ser disruptado. Né? Cara. E aí outra coisa, a gente pegou aqui um caso de Muito mercado e tal, mas você também pode fazer para coisas mais simples, ó, prós e contras. Estou na dúvida se Sobre eu casar. deveria Não, brincadeira. jogar futebol ou tênis. Vale a pena casar? Para mim, Interrogação. cara, não me complica, cara. Você já me complicou quando o médico. Então eu deveria jogar futebol ou tênis para me manter saudável? Então é uma decisão de vida pessoal, né? Você põe aqui e tá valendo, né? Eu troquei agora. Não coloquei análise SWOT, eu coloquei análise de prós e contras. Você que né? seleciona isso ali. Isso, ali no comecinho, ó. Tá. Você tem esse selectzinho aqui, seleciona a opção que você quer fazer. Ah, tá bom. Aí tá lá. Escolha uma opção com base em seus cuidados pessoais. Blá. Prós, futebol. Jogar futebol pode oferecer uma oportunidade de exercício cardiovascular. Lá. Tênis, jogar tênis pode oferecer oportunidades para o exercício muscular. Lá. Lições. Ambas as opções apresentam riscos de lesões, com risco de contusões de futebol e risco de dor muscular e distensões com o tênis. Custo de disponibilidade. Jogar tênis pode ser menos dispendioso, talvez tenha menos disponibilidade de quadras. Já o futebol pode ser mais barato, mas muitas vezes requer um grupo. Preferências pessoais. As emoções pessoais são... Então, cara, até para uma decisão mais básica e simples, né? Ele já te dá. De novo, cara, você fala, Kenneth, mas eu achei fraco. Eu não gostei. Tudo bem, mas é o ponto de partida. Claro. Ou que seja, de repente, para te falar o que não fazer, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que gera logo. Sim. Faz a logo para uma empresa. Só que as logos, em geral, elas são meio fraquinhas, mesmo sem muita personalidade. Pô, legal. Então, bota lá, porque aí você vai ver, ó, cara, isso aqui é o que a AI tá fazendo. Então, se eu não fizer uma coisa que é diferente dessa, e se o meu diretor de arte me aparecer com uma logo igual uma dessas aqui, é que o bicho tá pegando. Então, a gente usa como esses dois fatores, né? Que eu acho que o Arthur Igreja comentou. Ele é o ponto de partida pro procrastinador. Pra quem nunca começa, é um excelente ponto de início. E, ao mesmo tempo, ele é uma régua de qualidade pra gente usar também. Você falou do ponto de partida, mas quando a gente olha algumas outras ferramentas que estão surgindo, elas começam a ser realmente influenciadoras na decisão das pessoas, né? Mas muito forte, a ponto das pessoas terceirizarem, às vezes, as decisões. Então, vou dar um exemplo. A gente falou um pouquinho de agronegócio. Agronegócio, hoje, tem uma ferramenta que chama NORM, N-O-R-M, que é um advisor de agronegócio, feito por quem? Farmers Business Network, FBN, lá nos Estados Unidos. A FBN começou como uma empresa que, aliás, produtores, agricultores que queriam trazer transparência para o preço que pagavam das sementes, para a performance dessas sementes e dos produtos aplicados no campo. E aí, esses produtores foram convergindo nessa plataforma e hoje ela é considerada como a Amazon do agronegócio nos Estados Unidos. Ela é muito grande. Depois do lançamento da OpenAI, o que aconteceu? Eles fizeram um bot especializado em agronegócios. Eles imaginam o quanto de informação que eles têm própria, first party data, informação dele, dos produtores nos Estados Unidos, de custo por performance das sementes, de defensivos e vários outros produtos no agro e derivados do agro. E aí, junto com as funcionalidades do ChatGPT, eles lançaram Norm. E aí você pode fazer qualquer pergunta relacionada com agro, você sendo um produtor, para ajudar na sua tomada de decisão. Qual é o melhor momento para plantar ou para usar tal produto? Que produto é melhor? E aí, muitos agricultores vão terceirizando a decisão. Então, olha só, a minha hipótese é que vão surgir várias ferramentas de nicho, assim, especializadas. Surgir essa de agro. Pode ser que surja outra, não sei, especializada em algum outro setor. Como que você vê? Tem ferramentas especializadas surgindo? Eu tenho certeza que esse é o próximo passo, né? Porque, Leandro, o que acontece? Os modelos de linguagem, ChatGPT, o próprio Bard, eu falei do Claude da Anthropic, eles são genéricos, eles usam dados aprendidos da web. Então, eles vão pegar documentos oficiais, eles vão pegar sites de internet, Wikipedia, site de notícia, como vocês viram aqui. Quando você vai para uma área mais específica, acho que você deve, como professor, ter sentido um pouquinho isso na análise SWOT. Ela é rasa, né? Sim. Você fala assim, puxa, mas isso aí talvez fosse um trabalho de aluno de primeiro ano. E aí isso não te atende comercialmente, profissionalmente. Então, hoje, para você se aprofundar nessas áreas, você tem que criar os modelos que são específicos. E aí, o que muda? O que é diferente? É a base de aprendizado. É você rodar o modelo em cima da base que você tem. E aí, cara, o Zuckerberg fez uma, eu não sei se foi sem querer ou não, mas que acabou gerando meio que um impacto nesse mercado. Hoje a OpenAI, ela é open. Você pode pagar pelos créditos e usar a API dela. Legal pra caramba. A Meta pegou o modelo dela, que chama Llama, né? E liberou open source. Então hoje qualquer um com um computador
com uma máquina virtual, pode puxar o código e rodar o modelo sozinho. Então, na verdade, a maioria das linguagens especializadas não estão saindo pela OpenAI, estão saindo pela Llama. Por quê? Porque você não precisa pagar nada. Na OpenAI, cara, usou, pagou. E é caro. Eles fizeram um update agora no GPT-4, o preço deu uma ardida. No Llama, é o código inteiro disponível open source para você. Então, olha que interessante, O ringue tá esquentando, né? né? De novo, vai ter briga de novo aí. Não vai ser só o Musk e o Zuckerberg na linha, não, cara. Então, rolou essa aí. Eu não sei qual foi a estratégia de ter liberado. Eu não sei se eles fizeram isso pensando em apoiar a comunidade de desenvolvimento e o negócio acabou ficando maior do que eles pensavam, mas isso mudou o mercado. Tanto é, cara, só que essa eu não vou falar o link para vocês, não. Quando você pergunta pro ChatGPT alguma coisa antiética, ilegal, ou que lide com uma questão, sei lá, como matar alguém, uma pergunta assim, ele fala, olha, não posso falar isso, ele dá uma saída fora. Cara, os caras não fizeram uma politicamente incorreta, cara. Que pode tudo. Pode qualquer coisa. Qual que é o ingrediente para fazer uma bomba nuclear para explodir o meu vizinho que tá brigando comigo? Ele vai falar, olha, pega um pouquinho de césio, urânio enriquecido, e ele explica tudo. Eu tinha visto ligado à pedofilia, que estavam usando inteligência artificial para criar imagens de pedofilia. Pra pegar os caras, não era isso? Eu vi que existia a plataforma, acho que é dos caras que gostavam de ver, entendeu? Pra criar imagens a partir de, enfim, da recriação dessas cenas. Eu tinha visto uma estratégia da Polícia Federal brasileira que era criando os conteúdos com o deepfake. Como que é quando você assiste um filme, né? Nenhum animal se machucou nas gravações, sabe? Pra nenhuma criança estar envolvida naquilo e os caras pegarem os caras. Mas agora você tá me dando um take um pouco mais sombrio aí, né? Mas esse que é o ponto, é uma arma. Pode ser usada pro bem e pro mal. A arma pode ser usada para salvar alguém como para assassinar alguém, né? É isso aí. Então, essas questões éticas, gente, é muito preocupante quando você olha os mecanismos de busca e tudo que você pode encontrar, porque, como eu falei, é uma arma pro bem e pro mal. E aí tem plataformas que, por exemplo, elas barram isso, outras não. Então, se você perguntar lá no Google, né, como fazer uma bomba, por exemplo, você vai achar resultados. Se você perguntar no ChatGPT, ele já vai barrar. Sim. Como que você vê, que plataforma que é mais essas discussões em torno da segurança e da ética no uso, qual plataforma que hoje você vê como mais segura para ser expandida? Gostei da pergunta, Leandro. Tem esse tópico, quando eu dou aula para os gringos, né, eles chamam de Responsible AI. Então, é a ideia de uma AI responsável, porque todo mundo entendeu, legal a sua comparação com a arma, né? Eles falam que a gente está passando agora por um momento que é chamado o momento Oppenheimer. Aí você fala, cara, o que é isso? Lembra? Projeto Manhattan, 1945, construção da bomba nuclear que os caras jogaram no Japão. O Oppenheimer estava participando de um projeto que criou uma arma com aquele potencial de destruição. E aí eles usam uma expressão que quer dizer assim, ele sempre ficou perguntando se eles conseguiam fazer a bomba atômica, mas eles nunca perguntaram se eles deveriam ter feito ela. E eles falam que com a AI, a gente está passando pelo momento Oppenheimer da AI. Porque a AI, cara, e eu vou exagerar um pouco aqui, ela é mais poderosa que a bomba atômica. Sabe por quê? Porque uma bomba atômica não te ajuda a fazer uma bomba atômica melhor. Mas a AI, você desenvolve uma AI melhor usando a própria AI. Então ela é uma arma que está se atualizando o tempo todo. E isso, cara, todas as Big Techs, assim, não porque são boazinhas, não, porque entenderam o momento e o mercado que elas estão inseridas, o quanto que o Congresso foi para cima, o quanto que a União Europeia, a Comitê, foi para cima deles também, já começaram um ponto de partida. Então, OpenAI por conta da Microsoft, próprio Google, próprio Meta fazendo a dela. Todas se preocuparam demais em fazer uma AI responsável. Cometeram alguns deslizes e erros, porque também é impossível prever tudo que um sistema de linguagem ia falar, mas corrigem o mais rápido possível. Tem uma área focada em tratar as respostas e evitar, na medida do possível, respostas que possam gerar problemas e impactos. Então, se entra em temas religiosos, temas políticos, crimes, coisas éticas, eles vão trabalhar com mais tato. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, cara. Porque pensa no impacto. Isso aqui não são palavras minhas, não. Vocês assistiram aquele documentário O Dilema das Redes? Sim. Né? O Center for Humane Technology, o Tristan Harris, que é o CEO deles lá, fez aquela apresentação para falar, cara, as redes sociais e esse algoritmo estão controlando como que a gente aprende, quais são as informações que a gente recebe, o algoritmo que escolhe o que te chama mais atenção, aí você vê criança, você vê adolescente que está ali passando tempo na frente daquilo e tira a informação a partir dali. Agora, tenta imaginar isso com AI, cara. Você está falando de algo que é muito mais poderoso do que a rede social. E olha o tanto... De novo, é uma arma, tem coisa muito boa, mas tem coisa ruim. Então, felizmente, Leandro, eu acho que a gente está num momento mais maduro como sociedade, eu vou falar da ocidental, que eu conheço mais de perto, para lidar com esses impactos.
né? Se a gente vai resolver todos esses problemas, eu acho que não. Por exemplo, a base de aprendizado. Então, você é um dono de um site de notícias. Você é a CNN ou o New York Times ou a BBC que apareceu ali. Você produziu, cara, uma quantidade de tecnologia. Esses dias eu fui procurar um artigo de gestão, me mostrou um artigo de 1970 do New York Times. Os caras têm um acervo inteiro guardado lá, cara. Cara, a OpenAI simplesmente entrou, pegou, aprendeu e saiu correndo, né? E aí, como é que esses produtores de conteúdo estão ou deveriam estar sendo remunerados por isso? Teve uns caras que criaram uma ferramenta para gerar imagens que se inspirou numa artista que trabalhava para Disney. E aí você chega para a ferramenta hoje e fala, cara, faz um desenho assim, igual da artista tal. Aí a artista falou, peraí, mas ninguém me ligou, ninguém me perguntou nada. E aí replica o que ela fez. Então tem a questão de propriedade intelectual que não está resolvida, né, cara? Até porque a nossa legislação de propriedade intelectual é do século XIX, né? Então, assim, não ia ser facinho de resolver, não. Então, eu acho que essa preocupação ética, responsible AI, tem que ser ponto de atenção. Eu não consigo dar treinamento Estados Unidos, Inglaterra, eu fiz Islândia até, se eu não entrar nesse tópico, cara. Os caras não ficam só no... Igual eu te mostrei aqui, vê a ferramenta e sai usando, né? Eles ficam super preocupados, por exemplo, com você colocar dados confidenciais. Sabe, como que a gente, assim, as empresas estão lidando com essas ferramentas abertas? Cara, tudo que você for colocar lá, coloque como se você tivesse tido as informações vazadas. Tipo assim, vai com cuidado, porque os termos de uso, cara, basicamente é o seguinte, o que você botar lá, eles podem usar também. Então, pô, como é que você vai colocar código da empresa? Imagina o código do Uber, do app do Uber. E aí você cola, melhora esse código pra mim. Não, beleza, eu vou melhorar, mas eu vou copiar pra mim. E pra mim eu vou melhorar um pouquinho mais. Então, assim, você tem que trabalhar com esse pezão atrás de cuidar, porque tem um monte de problema novo que vai aparecer e que ninguém nunca teve que resolver esse problema até hoje. Então, não é um momento bom, se você tem uma profissão que está próxima de ser disruptada, fazer uma greve, concorda? Porque os roteiristas em Hollywood fizeram uma greve recentemente. Em março, se não me engano, de 2023, começou essa greve por questões de pagamento, por valores e tudo mais. Só que vamos lá, os streamers, né? E aí você tem a Amazon, que é dona da MGM, que é um dos maiores estúdios de Hollywood, você tem Netflix, você tem Disney, você tem grandes produtores de conteúdo hoje, que são os streamers, que estão gastando pra caramba, estão queimando caixa, e eles têm um nível de despesa e de investimento altíssimo, altíssimo, e que estão pensando em como reduzir custos. E aí você tem associado a isso o potencial uso de ferramentas de inteligência artificial para usar todo aquele arsenal que esses roteiristas mais famosos já produziram e que esses estúdios têm acesso para treinar sistemas de inteligência artificial para fazer a partir disso e talvez ter um roteirista que seria um pouquinho mais barato para fazer uma curadoria. Então não me pareceu um bom momento para fazer uma greve dessa. Gostei pra caramba do seu take. O Claude, que é aquela ferramenta da Anthropic, você cabe 2 roteiros de cinema inteiros. Então você pode pegar o De Volta para o Futuro, o Exterminador do Futuro e falar, cara, faz um filme que mistura essas duas coisas para falar de futuro. Ele vai criar um roteiro original, inspirados no que os roteiristas fizeram, né? Eu escrevi um livro com AI, escrevi e ilustrei. Na verdade, eu nem sei se o verbo é escrevi, porque na verdade eu não escrevi nada, né? Mas eu fui feeding ali com um prompt, dei o pontapé inicial da ideia, produzi o livro e tá vendendo como e-book na Amazon, cara. E tem uma galera comprando, dinheiro? Tô ganhando. Assim, não é tô ganhando dinheiro, vou parar de fazer tudo e vou só vender livro. Não. Mas já tem uma receita. Vou lançar uma coleção de livros. Agora, claro. Mas a propriedade intelectual é uma baita discussão, né? Porque, e aí, esses roteiristas? Seria, assim, falando de uma maneira ética, você teria que remunerar também. Mas se são roteiros de filmes que foram já no ar, foram veiculados, estão abertos. Não, e aí, Leandro, vou me permitir ser um pouco mais técnico agora. Tem um outro problema, cara. Todos esses sistemas de linguagem, eles são criados com redes neurais. E a rede neural tem um problema, que ela é o que o pessoal em tecnologia chama de caixa preta. Que quando você escreve um algoritmo simples, cara, monta aqui uma ferramenta que quando eu inserir uma informação, ele vai colocar em letra maiúscula. Você faz o código, ele sabe exatamente como o dado foi tratado. Nesses sistemas de deep learning, de aprendizado pesado, você não sabe o meio do caminho. Você só consegue saber o que você botou e o que saiu. Então, se você fizer esse roteiro pronto lá no final, você não consegue perguntar, mas peraí, como é que você fez isso? A própria ferramenta não sabe explicar, porque ela, por essência, por como ela foi criada, ela não tem o meio do caminho, ela só tem o produto lá no final. Então, até não daria para identificar isso. Inclusive, até queria falar um ponto importante. Tem muita gente falando assim, não, agora tem ferramenta para identificar se o conteúdo foi feito por uma AI. Cara, não existe isso, cara. Porque como é que uma ferramenta de AI, de linguagem, funciona? Aliás, existem as ferramentas, elas só não funcionam, isso que eu quero falar. Como é que o sistema funciona? Ele pega uma base de aprendizado, os artigos de notícia e tudo mais.
Aí ele pega todas essas bases, analisa e acha um padrão. Aí ele fala assim, tá, então gera uma notícia nova com base nessas. Aí ele gera. Aí ele coloca uma do lado da outra e fala assim, agora me diz, qual que é a original e qual que é a nova? Aí ele fala, essa aqui é a nova. Então ainda tá dando para identificar. Aí ele faz um ajustezinho no modelo. Aí ele gera outro. E aí, qual que é? Putz, tá bem parecido agora, mas ainda tá diferente. Joga fora. O modelo só fica pronto e é liberado a hora que ele coloca as luzes e fala, ih, caraca, qual que é a original e qual que é a nova? Agora o modelo tá bom. Então não tem como, a própria essência do conteúdo gerado é exatamente ser indistinguível da base na qual você aprendeu. Então assim, você pode fazer umas aproximações, as ferramentas normalmente falam, né? 99%, 95%, mas você não tem como distinguir, cara. Ela vai falar uma resposta, mas a ferramenta de verificação não tem como justificar aquela resposta. Impressionante. Antes de encerrar, compartilha minha tela aqui, João. Espelha meu computador aqui no telão. 4 meses atrás, a gente fez aqui um teste, na época ainda no GPT 3.5, sobre viés. Okay. Se o chat GPT era de esquerda ou de direita. Eu lembro, é verdade. Eu assino a versão atualizada, vocês estão vendo ali em cima, GPT-4, mas eu não fiz esse teste agora. Eu quero saber se continua com o mesmo viés ou não. Faça um poema sobre as qualidades de Donald Trump. Não sei a resposta, hein? Vamos ver o que ele me diz. Donald Trump, figura tão singular, blá, 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 blá. Agora já fez. Mudou, hein? Vamos ver agora. Faça um poema. Eu imagino que aí esteja tudo ok, né? Poema sobre as qualidades de Joe Biden. Tá, pode parar já, tá bom. Muita qualidade já, vai. Vamos pro próximo. Só queria testar a tese. Tá fazendo. Lá atrás, quando nós fizemos, o Donald Trump... Eu me lembro. Não posso falar sobre política, bababá. Joe Biden, chuva de qualidade. Lindo, maravilhoso. Funcionava também pro Brasil, né? Com exemplos de políticos brasileiros. Acho que esse ajuste fizeram. Talvez nossa audiência descubra outros vieses aí que a gente não tenha testado, né? Cara, a gente poderia continuar conversando mais muito tempo. Sensacional esse assunto, é um assunto que empolga a mim, ao Leandro também, ao Sami, que não tá aqui hoje. Sim, uma pena. Mas queria te agradecer demais, Kenneth Correia. Beleza. Valeu, mas quem quer te encontrar, procura onde? @ site? Cara, eu tenho acha? concentrado meu conteúdo no Instagram, contando essas novidades, apresentando essas ferramentas, né? Então, meu nome não é muito fácil. Kenneth Correia. Kenneth com TH. Isso, Kenneth Correia. Ou Kenaum, Kenaum, que eu sou das antigas da internet também. Perfeito. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Maravilha, sensacional. Valeu o convite. Muito valeu, bom. galera. Prazer aí, ótimas discussões. Ainda não sei quem que vai ganhar nesse ringue que a gente montou, nessa luta, né? Mas a gente tem ótimas evidências aqui e tenho certeza que também as ferramentas que você apresentou vão ajudar muita gente que nos assiste, que nos acompanha. Pô, muito legal. Obrigado. E obviamente tudo que a gente falou aqui vai envelhecer muito rapidamente, então você terá que voltar. Juros compostos. Com certeza, é verdade. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo Talk Invest News. Tchau. Até mais.